caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu... Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quinta-feira, onde nós celebramos o Natal do Senhor. Que alegria poder chegar a este dia tão solene, tão bonito para a igreja. Celebrar o Natal do Senhor. Natal é uma festa que nos envolve, é uma festa que nos encanta, é uma festa que nos aproxima do divino. Ou melhor, o divino se aproxima ainda mais do humano que somos. É o divino que vem ao encontro do humano. É o divino que se fez humano como nós. É o divino que quis se integrar à nossa humanidade. É razão, sem sombra de dúvida, para louvar a este Deus que nos ama, para dar louvores a este Deus que se encanta pela humanidade. Esse Deus que quis habitar e experimentar a nossa humanidade. Não é pouca coisa. Deus é grande. E Deus se faz pequeno, dos menores, como um de nós. Natal é celebrar a festa da inclusão. Natal é evidenciar a grande e majestosa luz que é Deus. O mundo que andava nas trevas pairou uma grande luz. As trevas foi iluminada. As trevas deixaram de existir. As trevas já não mais têm função, pois Deus ressignifica. Natal é viver este momento de forma extasiada e alegre, pois afinal de contas, Deus está mais perto de nós. Deus se fez humano como nós. Aqui está o grande segredo e o grande milagre que acontece na noite de Natal. O evangelho que vem nos ajudar a rezar nesta noite é o evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 14, que mostra 3 coisas que nos fazem entender este acontecimento. O primeiro que o Evangelho apresenta é o fato, o ocorrido, como se deu. O segundo, o anúncio que ali é feito. Terceiro e último, o acolhimento que é dado pela legião dos anjos divinos, dos anjos de Deus. Começa, portanto, o evangelista Lucas fazendo uma retrospectiva histórica. A princípio é bom sabermos que o papel deste evangelho não é relatar um nascimento, não é descrever um fato histórico, um fato jornalístico, não tem este objetivo. Mas o objetivo é fazer com que nós compreendamos o mistério deste acontecimento. Mistério este que se mostra, mistério este que se revela, como nos reza a própria teologia. Assim, portanto, o fato demonstra que esse menino, este nascimento, não faz parte de uma fábula, mas é um acontecimento histórico. Por isso, o autor faz questão de descrever os dias que
quem governa e onde se encontra. Aconteceu naqueles dias que César Augusto publicou o decreto que determina o recenseamento de todo o povo, e que cada um deve subir à sua própria cidade para ali fazer o seu recenseamento. José e Maria, que são de Belém da Judeia, e aqui assinala para a origem de Jesus, davídica. Portanto, José e Maria sobem à cidade, saem da Galileia, Nazaré na Galileia, e sobem para Belém, na Judeia, para dizer que Jesus, o menino que vai nascer, é descendente de Davi. Assim sendo, nos dias em que ali se encontram para o recenseamento, completa os dias do parto de Maria. E Maria dá à luz. Interessante como termina essa primeira parte. Diz: ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura. Por 2 momentos iremos perceber essa mesma expressão no Evangelho. E isso tem um significado. O significado é que Lucas está falando não do nascimento por si só, mas Lucas está falando do nascimento em vista do que vai acontecer com o menino que nasce. Ou seja, esse menino, com ele acontecerá a sua paixão e morte. Envolver em faixa e o colocou na manjedoura. Assim também José de Arimateia o fará quando retira o seu corpo, o corpo de Jesus da cruz. O envolveu, depois o colocou no túmulo. Assim também faz Maria, o envolve e o coloca na manjedoura. Ou seja, o nascimento de Jesus está falando também já do que vai acontecer, a sua paixão. Segunda coisa que nos mostra este evangelho é sobre o anúncio. Depois que Jesus nasce e ali se encontra naquele lugar que não tem nada, que não tem as maravilhas, as riquezas que havia nos palácios, e isso tem muito sentido no lugar que Jesus nasce, quer dizer muitas coisas para nós. O segundo momento é quando o anjo do Senhor aparece aos pastores e diz: a glória do Senhor os envolveu de luz, envolve os pastores de luz. E os pastores ficam com medo, é claro. E o anjo diz: não tenhas medo, e faz o anúncio. Hoje nasceu na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Assim era anunciado quando se nascia um rei, na cultura romana. Pois é, o rei por excelência terminara de nascer. E depois continuam os anjos, dizendo para os pastores: eis que isto vos servirá como sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Mais uma vez, aquilo que repetia na primeira parte. Encontrareis envolvido em faixas e deitado numa manjedoura o recém-nascido. Ao mesmo tempo que anuncia o menino que nasce, que é festa, também se proclama a paixão de Jesus, aquele momento que ele passará, onde salvará sim a humanidade. Finalmente, amados, nós meditamos sobre a acolhida. Os pastores que vão ao encontro do menino e ali testemunham o que os anjos disseram. E agora a rede, a legião, a família angelical se unem em coro e celebram o nascimento do menino. Esse menino que nasce, ele é rei,
mas não traz coroa, não nasce em palácio, não tem berço de ouro, e ainda não está em volta de si os poderosos, mas nasce numa manjedoura. Envolvido em volta existe apenas os pobres, os infelizes, os abandonados, os excluídos. O menino que nasce é rei, mas não traz coroa de ouro. O menino que nasce é rei, mas não tem palácio como residência. O menino que nasce é rei, mas não tem a fama que tiveram os reis romanos. Jesus é rei. E o seu reinado tem um sentido grande e importante. O seu reinado existe e veio, nasceu para nos dar uma vida nova. Alegremos. Deus nos escolheu para fazer parte do seu reinado. Deus nos escolheu para nos envolver com a luz que envolve os pastores. E aqueles que eram desprezados e excluídos são agora incluídos e acolhidos pelo Mestre, pelo Rei que acaba de nascer. Feliz Natal! Tenha um Natal cheio de luz. Eu sei que o momento em que estamos passando parece difícil, de pandemia. Mas lembre, a glória que vem com o nascimento de Jesus supera a pandemia que vivemos. E sem sombra de dúvida, a glória de Deus paira sobre a humanidade inteira. Que o Senhor nos abençoe, que o Natal do Senhor realize em nós graças e maravilhas. E nós sejamos assim portadores desta luz que agora reside na Jerusalém, em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva em nosso canal. E gratidão.